A ação de Eduardo Bolsonaro pode ser vista como um novo capítulo da tentativa de internacionalizar a narrativa da extrema-direita brasileira? E esse pedido do Lindenberg Farias tem fundamento? Bem, primeiro só comentar que o Eduardo fala isso prova que o STF está sequestrado por esquerda. O quê, né? Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Foi o líder do PT que entrou com a ação, né? Então ele ali, como sempre, né, o Eduardo Bolsonaro dando interpretações muito criativas para os fatos, né? Com certeza, é isso que você falou, é a tentativa, a estratégia deles de internacionalizar a coisa, que é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Primeiro, o Eduardo Bolsonaro, ele vende muita fumaça. Ele quer se dar um protagonismo que ele não tem nesse debate. Como a gente falou agora há pouco na África do Sul, né? O Trump está reiteradamente, desde o início do mandato dele, exercendo a pressão ali sobre países que de alguma forma estão tentando articular um mundo multipolar, sair dessa questão da negociação pautada diretamente ali sobre essa pressão dos Estados Unidos, né? E aí nisso entra todo mundo. O Trump está fazendo pressão sobre o Canadá, que é o maior aliado deles e um país muito mais poderoso do que o Brasil economicamente, militarmente, politicamente. Ele está fazendo pressão sobre a Noruega ali, sobre os países nórdicos, sobre Dinamarca. Ele está fazendo pressão sobre a Alemanha, sobre o Reino Unido. Está fazendo pressão sobre a África do Sul e sobre a China, que a gente está falando. Então o Brasil, né, principalmente com relação a exatamente esse ponto que o Eduardo está tentando forçar muito, que é a questão da relação das Big Techs, né? O Alexandre de Moraes é hoje uma das vanguardas do mundo em tentativa de regular de alguma forma essas Big Techs, que são empresas gigantescas que voltaram aí nos últimos meses a dar um apoio para o governo do Trump, né? Vamos lembrar que o Mark Zuckerberg fez aquele post ali, se realinhando basicamente, acabando com o fact-checking que tinha no Facebook e tal, ficando ao lado, o Elon Musk nem precisa se falar. Então, nesse ponto, é natural que o Brasil passe a sofrer pressões sobre os Estados Unidos. E aí o vendedor de fumaça, Eduardo Bolsonaro, tenta dizer que é ele, né? Que é ele que está pautando isso, quando isso, na verdade, faz parte de uma agenda muito maior que ele e que é natural e que a gente já estava esperando isso há muito tempo e já vem falando, né? Que alguma hora o governo Trump iria se debruçar sobre esse assunto da regulação das Big Techs, e hoje o Brasil é uma das grandes ameaças à hegemonia política e econômica americana no mundo inteiro com relação a essas empresas de tecnologia. Então eu acho até por isso, né, tá, vamos agora ao fato, né? O PT, o líder do PT, não é o STF, tá pedindo ali uma investigação com relação a ele, acusando ele de ser, bem dizer, um traidor da pátria, tá conspirando no exterior contra o interesse brasileiro.